Bom dia, pessoal. Boa tarde ou boa noite para quem está me ouvindo depois. Espero que vocês estejam bem, que esse dia seja um dia iluminado, em paz e com muita alegria nos nossos passos, na nossa jornada. Gente, nós estamos no 25º dia e o tema de hoje é transformado pela provação. Hoje tá bem forte e para mim é um dos temas mais desafiadores até também, porque é muito... Eu vou falar a palavra difícil, né? Não gosto de usar a palavra difícil, eu gosto de usar os desafios da vida, mas é muito difícil a gente entender o que a gente está vivendo, os nossos problemas, a gente entender que isso é importante na nossa vida. Passar por tudo que a gente passa é necessário, só que a gente não aceita, né? A gente não aceita. A gente quer que seja do nosso jeito e ponto final, né? A gente não quer que seja do jeito dele. Então, para mim, é uma das fases mais desafiadoras da minha vida, quando eu entendo que isso faz parte da minha evolução. Mas tendo esse ensinamento, eu consigo olhar para um problema, eu consigo olhar para um desafio com mais paciência. Eu sou uma pessoa muito ansiosa, eu venho falando aqui nos dias, né, que a meditação, o Reiki chegaram até mim para desenvolver essa minha paciência, diminuir a minha ansiedade, aprender a respirar com mais leveza e trazer tudo isso para minha vida, porque para mim nossa, era demais. Quando eu entendi a importância de voltar, sabe, para dentro, para minha respiração, para o centro, para o meu coração, ficou tudo mais leve mesmo na minha vida, e eu entendi que o problema, as coisas que acontecem, fazem parte, mas eu preciso sempre voltar para o centro. Por isso que é importante, nesses momentos desafiadores da vida, a gente voltar para o centro, respirar e ter paciência no processo, confiar no processo. Hoje o tema ele é transformado pela aprovação, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Coríntios capítulo 4, versículo 17. É sobre isso. Hoje o tema é exatamente sobre isso, sobre esses sofrimentos leves e momentâneos que estão produzindo para nós uma glória eterna, que a gente até cria uma tempestade num copo d'água. Aquele problema que você, acha que aquilo vai te destruir. E na verdade aquilo está te construindo, né? Olha aqui. Deus tem um propósito por trás de cada problema. Ele usa as circunstâncias para desenvolver nosso caráter. Na verdade, ele se utiliza mais das circunstâncias para nos tornar semelhantes a Jesus do que na nossa leitura da Bíblia. A razão é óbvia. Você se defronta com as circunstâncias da vida 24 horas por dia. Jesus nos alertou dizendo que teríamos problemas no mundo. Ninguém está imune à dor ou livre de sofrer. E ninguém tem a oportunidade de atravessar a vida sem problemas. A vida é uma série de problemas. Toda vez que você resolve um, tem outro aguardando a vez. Nem todos são grandes, mas todos são importantes para o processo de crescimento que Deus tem para você. Pedro nos assegura de que problemas são normais. Queridos amigos, não se assustem nem se admirem quando vocês passarem pelas provas ardentes que estão para vir, pois isto não é a coisa estranha nem fora de comum que vai acontecer. Deus utiliza os problemas para trazê-lo para perto de si. Olha isso, gente. Hoje vai virar uma ficha aí na nossa mente e a gente vem falando, né, um pouco sobre os problemas da vida, mas hoje ele vai focar bem assim, detalhadamente, e a gente vai começar a enxergar as coisas da vida totalmente diferente. É como que realmente hoje aquela venda que tapava os nossos olhos e aquela nuvem escura que ficava na nossa mente, hoje vai clarear, e tudo o que acontecer você vai falar: uau, eu tenho algo para aprender, e eu sou forte o suficiente para passar por isso, eu não vou desistir. A Bíblia diz: o Senhor está perto dos que têm o coração
quebrantado e salva-os de espírito abatido. Suas mais íntimas e profundas experiências de adoração ocorrerão provavelmente nos dias mais sombrios, quando seu coração estiver partido, você se sentir abandonado, não tiver mais nenhuma opção, a dor for intensa e você busca somente a Deus. É durante períodos de sofrimento que aprendemos a fazer nossas orações mais sinceras, autênticas e honestas para Deus. Quando sentimos dor física ou emocional, não temos disposição para orações superficiais. Gente, olha aqui. Você percebe que é até meio assustador, né? A gente perceber que a gente só vai para Deus, a gente só vai orar, ajoelhar o nosso joelho, fechar os nossos olhos, conversar com Ele quando tá doendo. Vocês percebem? Que a gente fortalece a nossa fé quando a gente está no sofrimento, porque fica mais real, não fica que nem ele fala, né, superficial aqui, fica mais profundo a nossa conexão, porque a gente fala, Deus, necessito de Ti, aonde você está? Cadê você? É nesses momentos, e aí é onde a gente fortalece mais, mas será que a gente precisa mesmo desses momentos de dor, de sofrimento para poder fortalecer a nossa fé? A gente não precisa esperar sofrer para acontecer um milagre na nossa vida. A gente pode agradecer, a gente pode sentir Ele o tempo inteiro, de todas as formas, né? Aqui fala assim, ó, você nunca saberá que Deus é tudo o que você precisa até que Ele seja tudo o que você tiver. Independente da causa, nenhum de seus problemas poderia acontecer sem a permissão de Deus. Uma vez que Deus está soberanamente no controle, acidentes são apenas circunstâncias do plano de Deus para você. Como todos os dias de sua vida foram escritos no calendário de Deus, antes que você nascesse, tudo o que acontece com você tem um significado espiritual. Tudo. Romanos capítulo 8, versículo 28 e 29 explica por quê. Sabemos que Deus age em todas as coisas, de modo que trabalhe em conjunto para o bem dos que o amam e são chamados de acordo com o seu propósito. Pois Deus conhecia de antemão as pessoas e a escolheu para se tornar iguais ao seu Filho. Olha isso. E agora, aqui hoje nesse capítulo, ele vai explicar esse capítulo, né, 8 de Romanos aqui. Então, ele fala, compreendendo Romanos. Olha aqui, vamos entender o que ele quis dizer aqui. Ó, essa é uma frase das passagens bíblicas mais incompreendidas e erroneamente citadas. Ela não diz, Deus faz tudo que saia da forma que eu quero. É lógico que isso não pode ser verdade. Também não diz, Deus faz que tudo na terra acabe com um final feliz. Isso também não é verdade. Existem muitos finais infelizes sobre a terra. Vivemos em um mundo caído. Somente no céu tudo é perfeito, da forma que Deus quer. É por isso que temos que orar. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Para compreender inteiramente Romanos, capítulo 8, versículo 28 e 29, você deve examinar a frase por frase. Então, vamos lá. Sabemos. Quer dizer o quê? Nossa esperança em tempos difíceis não é fundamentada em pensamentos positivos, em anseios ou em um otimismo natural. É uma certeza que se baseia na verdade de que Deus tem um pleno controle do universo e ama a todos nós. Então, sabemos o quê? Que Deus tem um plano, né? Tem um pleno controle no universo e que Ele ama a todos nós, né? Olha lá. Que Deus age. Há uma grande projetista por trás de tudo. Nossa visão não é o resultado de um acaso fortuito, destino ou sorte. Existe um plano mestre. A história pertence a Deus. É Deus quem controla o leme. Nós cometemos erros, mas Deus jamais. Deus não pode cometer um erro porque Ele é Deus. Que Deus age. Então a gente já sabe, né, que Deus ele tem um pleno controle do universo. E que Deus ele não pode cometer um erro, né? Ó, em todas as coisas. O plano de Deus para a nossa vida envolve tudo o que nos acontece, erros, pecados, mágoas,
incluindo doenças, dívidas, acontecimentos infelizes, divórcios, morte de pessoas queridas, tudo, todas as coisas, para o bem. Isso não quer dizer que tudo na vida seja bom. Grande parte do que acontece no mundo é mal e cruel, mas Deus é especialista em extrair o bem de tudo isso. Olha isso, gente, vai indo. Aqueles que o amam e são chamados. Essa promessa é somente para os filhos de Deus, não para todos. E de acordo com o seu propósito. E que propósito é esse? É que sejamos iguais a seu filho. Tudo que Deus deixa acontecer na nossa vida é permitido por causa desse propósito. Gente, olha que isso. Vocês conseguiram captar a essência desse versículo? É muito profundo. E aí a gente para e agradece. Agradece porque nada do que a gente passou, nada do que a gente está passando e nada do que a gente passará foi Ele. Ele sabe de tudo. Então confia, fortalece essa conexão, cria essa intimidade com Ele. Porque a gente não tá sozinha. E quando a gente entende isso, fica tudo mais leve, tudo mais profundo. Ó, edificando um caráter semelhante ao de Cristo. Somos como joias moldadas, com o martelo e o cinzel da adversidade. Se o martelete do joalheiro não for forte o suficiente para parar nossas arestas, ele usará uma marreta. Se formos realmente obstinados, ele utilizará uma britadeira. Usará o que for necessário. Então, cada problema é uma oportunidade para edificar o nosso caráter. E quanto mais difícil for esse problema, maior será o potencial para o desenvolvimento dos nossos músculos espirituais e de fibra moral. Então, Paulo disse, sabemos que essas dificuldades produzem o quê? A paciência. E a paciência produz o quê? O caráter. Então, hoje eu vejo que tudo o que aconteceu comigo, toda a ansiedade, toda a expectativa do futuro, tudo aquilo que eu carregava, estava fazendo o quê? Desenvolvendo a minha paciência para produzir a Camila que ela é hoje. Percebe, gente? Vai para a tua história. Conte a sua história. A sua história contada por você, você vai ver o tanto de virtudes que Deus te deu ali, de desafios, de situações, para você desenvolver alguma virtude. Qual foi a virtude que você desenvolveu? Qual foi a virtude que Deus te deu todos esses obstáculos para você desenvolver e criar e moldar o seu obstáculo, o seu caráter? Qual foi? Reagindo aos problemas como Jesus reagia. Os problemas não produzem automaticamente a vontade de Deus. Muitas pessoas se tornam mais amargas em vez de melhorar e nunca crescem. Você tem de reagir de forma que Jesus reagiria. Lembre-se de que o plano de Deus é bom. Ele sabe o que é melhor para você e visa apenas o seu bem. Deus disse a Jeremias, o plano que tenho para vocês são planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. José compreendeu essa verdade quando, falando aos seus irmãos que o venderam como escravo, disse, vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Ezequias expressou os mesmos sentimentos em relação à doença que ameaçava tirar sua vida. Foi para o meu benefício que tanto sofri. Sempre que Deus disser não ao seu pedido de alívio, lembre-se, Deus está fazendo o que é melhor para nós, treinando-nos para viver o melhor de sua santidade. Amém. Amém. Nossa, gente. Que profundo. Que lindo. A Camila fica emocionada aqui, né? Porque a gente faz entender que quem somos nós para reclamar da vida que a gente está levando, né? Claro que a gente tem que olhar, eu sempre falo da frase,
coloca o pé e Deus coloca o chão. Porque se a gente não tá fazendo nada, a gente merece a vida que a gente tá levando. Agora, se a gente tá em movimento, se a gente tá moldando o nosso caráter, se a gente tá moldando o nosso coração, se a gente tá presentes e seguindo, sabe? Expandindo a luz e levando a luz, não tem porquê a gente reclamar de um problema, porque a gente sabe que esse problema vai te deixar muito melhor de quem você era. Ó, exulte e agradeça. A Bíblia diz: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para você em Cristo Jesus. Como isso é possível? Repare que Deus nos manda dar graças em todas as circunstâncias, e não por todas as circunstâncias, em todas as circunstâncias. Deus não espera que você seja agradecido pelo mal, pelo pecado, pelo sofrimento ou por suas consequências dolorosas nesse mundo. Em vez disso, Deus quer que você seja grato por Ele usar o problema que o afligem para o cumprimento de seus propósitos. A Bíblia diz: alegre-se sempre no Senhor. Ela não diz: alegre-se no seu sofrimento. Isso é masoquismo. Você se alegra no Senhor. Não importa o que aconteça, você pode se alegrar no amor, na atenção, na sabedoria, no poder e na fidelidade de Deus. Jesus disse: fiquem cheios de alegria quando isso ocorrer, pois há uma grande recompensa esperando por vocês no céu. Glória a Deus, hein, gente? Nossa. Fiquem cheios de alegria quando isso ocorrer, pois há uma grande recompensa esperando por vocês no céu. Guarde isso, gente. Guarde isso. Recuse-se a desistir. Seja paciente, persistente. A Bíblia diz: entendam que os problemas vêm para lhes testar a fé e gerar em você perseverança, desculpe. Mas deixem que esse processo continue até que a perseverança se desenvolva completamente e descobrirão que se tornarão homens de caráter maduro, de integridade, sem nenhum ponto fraco. A construção do caráter é um processo lento. Sempre que tentamos evitar ou escapar das dificuldades da vida, invalidamos o processo, atrasamos nosso crescimento e, na verdade, acabamos com um tipo de sofrimento ainda pior. O tipo inútil que acompanha a negação e a rejeição. Quando você compreende as consequências eternas do desenvolvimento do seu caráter, faz menos orações do tipo consola-me. Faz que eu me sinta melhor e mais orações do tipo torna-me adequado. Usa isso para tornar-me mais semelhante a ti. Você sabe que está amadurecendo quando começa a ver a mão de Deus nos acontecimentos aleatórios e confusos e nas circunstâncias da vida aparentemente sem sentido. Gente, a reflexão de hoje é: existe um propósito por trás de cada problema. Vamos guardar esse versículo para toda a nossa eternidade? Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Hoje, eu vou deixar aqui a reflexão. Qual problema na minha vida me trouxe mais crescimento? Qual problema você já passou que te trouxe mais crescimento? E eu vou compartilhar aqui com vocês o meu. Foi quando os meus pais se separaram. Eu acho que ali eu me perdi. Eu era tão pequena. Mas sabe o que aconteceu, gente? Da minha história virou um livro. E esse livro eu vou trazer para vocês. Final do ano, a gente vai ter meu primeiro lançamento. Então vocês percebem o quanto que eu sofri, mas o quanto eu cresci? Então eu quero que vocês hoje falem sobre qual é o problema que te trouxe, que aconteceu na sua vida, que te trouxe mais crescimento. Para pensar nisso hoje, tá bom? Um beijo de luz, gratidão por hoje, meninas. Namastê.